tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre as canetas emagrecedoras, que nada mais são do que uma caneta que tem acoplada a ela uma medicação e uma injeçãozinha, né? Uma agulhinha ali para você administrar essa medicação de forma subcutânea. Cada vez mais está sendo utilizado e buscado pelas pessoas que querem emagrecer. Existem várias disponíveis no mercado, Trulicity, Ozempic, Saxenda, Victoza. Vou falar mais para você quais são as semelhanças e diferenças entre elas e a segurança. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Se você tá na luta para emagrecer, já deixa sua curtida no vídeo, que eu vou ver que você gostou desse vídeo. Trago mais vídeos assim para você. Me conta se você já utilizou alguma dessas canetas para emagrecer ou se você utilizou para o acompanhamento do diabetes, porque normalmente ela também é mais utilizada, inclusive para o diabetes. Eu vou falar mais sobre isso aqui para você. E se você já utilizou, bota para mim aqui embaixo nos comentários qual delas você utilizou, que eu vou adorar saber, e principalmente qual foi o seu resultado. Me conta aqui embaixo que eu vou adorar ler o seu comentário aqui no canal. Vamos começar a falar mais então sobre essas canetas para emagrecer. É um assunto que está cada vez mais na moda, porque a gente sabe que as pessoas cada vez mais se preocupam com o peso, não só por uma questão estética. Claro que todo mundo quer se olhar e se ver bem, se ver bonito no espelho, mas isso, na verdade, é uma questão muito pessoal, né? Do quanto é bonito para cada um essa questão de peso. Eu gosto mais de falar sempre do peso quando a gente relaciona com a saúde, porque para mim isso realmente é o mais importante. A gente sabe que o excesso de peso está muito relacionado em muitas pessoas com síndrome metabólica, o aparecimento de pré-diabetes ou diabetes do tipo 2, problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, outras condições de saúde, até mesmo alguns tipos de câncer. Então é muito importante que a gente sempre tente manter o peso dentro dos padrões da saúde, né, cientificamente determinados, que vão contribuir mais para a sua saúde. E cada vez mais as pessoas estão investindo nessa questão do emagrecimento, até porque a gente vem de uma epidemia em que as pessoas ficaram muito sedentárias, né, contra a nossa vontade, os hábitos modificaram, então muitas pessoas vêm ganhando peso ao longo dos anos ou ganharam peso e estão tentando agora emagrecer, enfim, né? Estão nessa luta para emagrecer e vem me perguntando muito sobre essas canetas emagrecedoras. Patrícia, fala mais sobre essas canetas, porque eu conheço fulano, beltrano, que está utilizando, teve um bom resultado. Eu vou falar mais para você aqui sobre elas especificamente. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal já falando sobre a Victoza, Saxenda, um vídeo falando sobre esse tipo de canetas, e tem um vídeo falando mais sobre o Ozempic também. Eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição, onde eu falo mais especificamente, de forma mais detalhada, sobre esses dois tipos diferentes de canetas para emagrecer. E um detalhe curioso, que eu adoro essas curiosidades, né? Vocês já sabem, essas canetas para emagrecer, na verdade, foram descobertas por causa de um acidente que aconteceu com um fotógrafo que estava fazendo uma cobertura de vida selvagem, estava no deserto e ele foi picado, mordido, né? Picado não, porque não foi uma cobra, ele foi mordido por um lagarto. E na saliva desse lagarto, e verificaram, né, que ele teve vários efeitos colaterais, como hipoglicemia, náuseas, outras questões relacionadas. E quando foram examinar o animal que mordeu para determinar qual seria o antídoto para tratar ele, verificaram essa molécula que depois de um tempo foi isolada para ser utilizada justamente de forma controlada para ter esses efeitos benéficos. Existem várias canetas para emagrecer no mercado, mas apesar de terem posologia, forma de usar e até mesmo substâncias diferentes, elas estão nessa mesma classe de antagonistas ao glucagon, né? Então elas acabam fazendo com que você tenha uma maior sensibilização em produção da sua própria insulina endógena e diminuição do glucagon no seu organismo. Com isso você tem os efeitos relacionados a isso, em que você consegue armazenar mais glicose através da sua insulina, ficar mais sensibilizada e você secretar mais insulina, e também diminuir a secreção de glucagon, que é justamente aquele hormônio que faria com que a sua glicose do plasma aumentasse. Normalmente elas seriam indicadas para pessoas que vivem com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, para o controle do açúcar do sangue, mas depois de serem utilizadas por essas pessoas, verificou-se que um dos efeitos colaterais era o emagrecimento, elas contribuíam muito para o emagrecimento. Então, existem basicamente 3 tipos diferentes dessas canetas que são mais utilizadas. Existe a liraglutida, em que a gente vê comercialmente o nome de Victoza, Saxenda,
onde o que difere mesmo é a dose delas, sendo que a do Saxenda a dose é maior. Existe a semaglutida, que também é conhecida como Ozempic, e existe a dulaglutida, conhecida também como Trulicity. Essas medicações favorecem o emagrecimento por várias questões multifatoriais que acontecem no mesmo tempo. Como eu te falei, elas inibem a produção de glucagon, aumentam a produção de insulina e também fazem com que você tenha um sinal de saciedade mais precoce no seu cérebro. Elas também fazem com que você tenha uma diminuição no fluxo do trato digestivo, ou seja, o alimento leva mais tempo parado ali no estômago, que também confere maior período de saciedade mais precoce e mais prolongada. Então, com isso, a pessoa acaba realmente, de fato, comendo menos. Ela vai ter menos fome na refeição seguinte, então se alimenta menos. Com isso, você acaba tendo um déficit calórico, porque você já está muito saciado. E, enfim, né, isso também ajuda a contribuir para a perda de peso. Inclusive, por causa disso, que ela pode levar alguns efeitos colaterais para algumas pessoas justamente no começo do tratamento, na fase que a pessoa está se adaptando ao fármaco. Então, normalmente, quando a pessoa tem efeitos colaterais, são dessa ordem mais digestiva. Podem ser náuseas, enjoo, inapetência, vontade, às vezes, de vomitar mesmo. A pessoa realmente não consegue comer, se alimentar muito bem. E para algumas pessoas podem até mesmo acontecer desordens mais digestivas distais mesmo. Algumas pessoas podem ter diarreia ou constipação, prisão de ventre. Então é sempre importante avaliar isso e relatar para o médico. Por isso que eu sempre falo que qualquer medicação, obviamente, sempre deve ser indicada e prescrita por um médico, porque em muitos casos faz-se uma adaptação à dose. Ele pode começar com uma dose menor e ir aumentando até chegar na sua dose alvo para que você minimize os riscos de ter alguns desses efeitos colaterais. Apesar de serem medicações parecidas, o que vai mudar basicamente com relação a esses diferentes tipos de canetas para emagrecer, canetas para o diabetes, são as doses em que elas são utilizadas. Então, normalmente, o Ozempic e o Trulicity são utilizados uma vez por semana e a Victoza e o Saxenda são utilizados diariamente, podendo ser utilizados até 2 vezes por dia. Vai depender do esquema que o médico vai prescrever para você nesse caso. E um detalhe interessante é que o Saxenda acaba tendo mais quantidade de fármaco por dose, né? Ele é mais concentrado do que a Victoza, justamente porque ele foi o que foi estudado especificamente para emagrecimento e verificou-se que para pessoas não diabéticas a dose precisava ser até um pouco maior do que para quem já era diabético para ter o efeito de emagrecimento. Então, por isso, né, a título de curiosidade, que quando você vai ver o rótulo, apesar de ser a mesma substância, o Saxenda acaba tendo uma dose maior do que o Victoza. Existem algumas pessoas que não devem utilizar essas canetas para emagrecer, então, realmente, ela pode ser contraindicada em algumas situações de saúde específicas, como no caso de pessoas que têm problemas de tireoide, principalmente câncer da tireoide, ou histórico familiar, ou histórico pessoal mesmo. Pessoas com menos de 18 anos, ou seja, crianças, ela não é indicada para crianças, mulheres grávidas e mulheres amamentando. E ela também deve ter muito cuidado na indicação, ou às vezes nem é indicada para pessoas que têm problemas nos rins, ou outros problemas associados. Também é muito importante que você fale com o seu médico se você tem um histórico pessoal ou familiar de problemas no pâncreas ou se já teve pancreatite, porque nesse caso ela também pode ser contraindicada. Vale a pena ressaltar muito que todos os estudos em que se verificou que essa caneta contribuía para o emagrecimento, as pessoas em questão estavam fazendo uma reeducação alimentar e exercícios físicos direcionados para o emagrecimento. Ou seja, gente, essa caneta não é milagrosa. Não dá para você achar que você vai tomar a injeção da caneta lá, vai poder se afogar no chocolate, comer um churrascão, um pratão de macarrão e vai continuar emagrecendo. Ela, de fato, não faz milagre. E para ela surtir efeito, para ela conseguir cumprir o papel metabólico dela, você tem que ajudar a caneta. Então, atividade física direcionada e uma boa alimentação. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre reeducação alimentar, receitas de almoço e de jantar, de café da manhã, que podem te ajudar a ter uma alimentação mais equilibrada. E que para muitas pessoas, só de você fazer atividade física e fazer a alimentação equilibrada, você já vai ter um bom resultado de perda de peso. É sempre muito importante que o médico avalie se de fato há necessidade de você usar essas canetas, porque elas mexem com o seu metabolismo e também porque é muito caro. Então, se você conseguir por conta
própria, sem necessariamente utilizar um fármaco, emagrecer vai ser melhor para você, até mesmo para você poder manter essa perda de peso depois. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre o Ozempic, falando sobre a Saxenda e a Victoza. Tem uma playlist falando mais sobre remédios utilizados no dia a dia, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Tem uma playlist de tudo sobre diabetes, se você usa essas canetas por conta do diabetes, né? Vou deixar aqui embaixo para te ajudar também no seu planejamento aí do dia a dia, aprender mais a lidar com diabetes. E tem uma playlist de como emagrecer com saúde, de forma natural. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para te ajudar. Me conta então se você já usou essas canetas, qual foi o seu resultado. Vou adorar ver seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembra de dar sua curtida, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.